Amém? Abra tua Bíblia lá em Atos capítulo 4. Atos dos Apóstolos capítulo 4. Deixa eu explicar o que eu vou fazer aqui agora. Algumas semanas atrás eu comecei a pregar aqui às quartas-feiras. Quarta-feira é o culto que nós temos de oração. E eu gosto muito de pregar sobre séries bíblicas ou temas. Pegar uma série e ficar um tempo. E Deus me incomodou muito a pregar sobre oração, mas oração com ousadia, oração diferente. Principalmente porque Deus tem trabalhado isso no meu coração. Tenho vivido uma fase muito diferente na minha vida. De questionamentos, de interrogações, de definições. E aí Deus falou isso no meu coração. E aí eu falei, eu vou fazer uma série de mensagens sobre orações extraordinárias. Só que aí quando eu comecei a pesquisar, eu achei dezenas de orações que para mim não são orações rotineiras, normais, são orações extraordinárias. O que é algo extraordinário? É algo que está além do ordinário, é algo que é excepcional, é algo que sai da rotina, que mexe, muda as coisas. E comecei, eu falei, tem muitas, mas eu falei, bom, então não dá para fazer todas, porque depois que o pastor prega umas semanas sobre o assunto, o pessoal cansa. Eu falei, eu vou pregar 7 semanas, porque 7, porque todo mundo faz negócio de 7, então deve ser mágico, né? 7 semanas disso, 7 não sei das quantas. Então eu falei, se for 6 não vai valer a pena, se for 8 não vai vingar, então 7, quem sabe 7, número mágico, né? Mas eu escolhi 7 orações. Mas eu vou te dizer uma coisa para você, agora eu vou abrir meu coração para você. Eu posso estar errado, mas em toda a minha vida de pregador, essa foi a melhor série de mensagens que eu já fiz na minha vida. Que elas mexeram muito comigo. E toda vez que eu acabava de pregar, alguém depois vinha, comentava, falava, e depois o pessoal está colocando elas na internet, tem para você ver, ouvir. Ver não, só ouvir. Eu pedi para o pessoal não gravar o vídeo, porque se o pessoal me vê, aí perde a inspiração. Pelo menos só ouvindo. De vez em quando eu chego no comércio, seu pastor Eliezer, eu conheço a voz. Eu pensei que era um homão forte, bonito. Pois é, só isso aqui mesmo. Então, pelo menos não vendo, né, engana mais. E aí tem os áudios lá na internet. E aí, quarta-feira, nós acabamos de... Aí já juntou um grupinho aqui, 2 ou 3, já me falaram. Aí depois cheguei em casa, alguém me ligou, falou, pastor, prega essas mensagens no domingo. Eu falei, não, Deus mandou para quarta, é para quem veio na quarta. Mas, essa semana, eu fui levado a pensar sobre os caminhos da nossa igreja. Outra vez. Porque nós entramos num desafio, e era um desafio, a coisa mais simples que tem para um cristão. Fazer uma lista de amigos e orar por eles e levá-los a Jesus. E essa semana, reunido com os irmãos, representantes, com o pastor, eu disse, olha, não está pegando. A igreja não sentiu, a igreja não abraçou. E se a igreja não abraçou fazer o que é mais rico, porque eu vou te dizer a verdade, eu amo ser pastor, mas se eu pudesse escolher, eu só seria pregador, evangelista e professor. Só de falar de Jesus, porque o resto do ministério é que me cansa. A coisa mais bonita da vida cristã é eu poder saber que a minha luz está brilhando, que eu estou refletindo Jesus, que alguém senta do meu lado e começa a perguntar de Jesus. Falei na minha célula isso essa semana, né? Fui levar o carro para consertar lá, irmão Paulinho, enquanto ele estava lá trabalhando, eu saí para fazer um lanchinho, né? Fui no banco, passei rápido, aí sentei para fazer o lanchinho. E aí quando eu sentei, assim que eu sentei, pedi um salgadinho, ninguém estava olhando mesmo, podia comer fritura, né? Aí assim que eu sentei, sentou alguém do lado. Fulano, e eu preguei aqui na ceia, domingo de manhã, eu falei assim, pessoal, para com esse negócio de, será que vai chover? O time ganhou. Sabe aquela conversa que não leva a nada? A Bíblia diz, Efésios 4:29, toda palavra que sair da tua boca saia para edificar, abençoar.
E eu pedi a Deus, Deus, dá uma palavra de bênção. E aí eu fiz uma pergunta para a pessoa que sentou do meu lado, que eu conheço há muito tempo. Quando eu fiz a pergunta, a pessoa olhou para o lado e falou assim: pastor, isso é de Deus. Eu falei: opa, esse negócio tá bom. E começamos a conversar, e ele falou: pastor, eu precisava de ouvir isso. O senhor perguntou sobre o assunto que está me preocupando. Como que o senhor sabia? Eu falei: eu não sabia. Mas Deus sabe. E comecei a conversar com ele, ele falou assim: pastor, vou marcar esses dias, o senhor vai tomar café comigo e orar lá no meu negócio. E nós vamos conversar sobre esses negócios. Aí eu falei: beleza. Porque eu pedi a Deus que eu queria brilhar para Ele. A melhor coisa que acontece na vida de um cristão é ser usado por Deus. E aí eu dei essa oportunidade para a igreja e eu não senti a igreja feliz nisso. Então hoje eu resolvi pregar uma das mensagens que eu pregaria na quarta-feira, das 7 orações extraordinárias. E ela está em Atos capítulo 4, versículos 29 em diante. É por isso que eu vou pregar essa mensagem para você hoje. Aí só vai restar mais uma mensagem para eu pregar na quarta-feira. A última, talvez a que eu mais goste. Atos capítulo 4, versículo 29. Ou melhor, 29 não. A partir do versículo 23. É que o 29 é a oração, mas o 23 é que vai dar o contexto. Assim que os discípulos foram libertos, Pedro e João voltaram ao lugar onde estavam. Outros irmãos lhe contaram, os principais sacerdotes e líderes tinham dito. Ao ouvir o relato, todos os presentes levantaram juntos a voz e oraram a Deus. Versículo 24. Qual é a oração que eles fizeram? Ó soberano Senhor, Criador dos céus e da terra, do mar e de tudo que nele há. Falaste muito tempo atrás, através do Espírito Santo, nas palavras do nosso antepassado, Davi, o teu servo. Por que as nações se enfureceram tanto? Por que perderam tempo com planos inúteis? Os reis da terra se preparam para guerrear, os governantes se uniram contra o Senhor, contra o seu Cristo. Versículo 27, de fato aconteceu aqui nesta cidade, pois Herodes Antipas, o governador, Pôncio Pilatos, os gentios e todo o povo de Israel se uniram contra Jesus, o teu santo servo, a quem o Senhor ungiu. Tudo o que fizeram, porém, havia sido decidido de antemão pela tua vontade, Deus. Versículo 29, agora, Senhor, ouve as ameaças deles e concede aos teus servos coragem para anunciar a tua palavra. Estende a tua mão com poder para curar, e que sinais e maravilhas sejam realizadas por meio do teu santo nome, o teu servo Jesus Cristo. Versículo 31, depois dessa oração, o lugar onde estavam reunidos tremeu. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e pregavam corajosamente a palavra de Deus. Amém. O tema da minha mensagem, dessa oração de extraordinária, é a oração que faz a terra tremer. Você já fez uma oração assim? Que abalou as estruturas da sua vida? Ou da vida daqueles que estão perto de você, ou da sua cidade, ou quiçá do seu país? Você já fez uma oração que realmente possa dizer que estremeceu a vida? Esses irmãos aqui, eles estavam nos primeiros dias da igreja cristã. Logo no começo, Jesus tinha sido arrebatado, levado ao céu 40 dias antes, 50 dias antes, melhor dizendo. 2 meses de igreja. Eles estavam começando a andar sozinhos. Eles estavam começando a viver a vida eclesiástica. Em Atos 1, e aí você vai entender o que eles fizeram aqui, porque em Atos 1 eles ficaram, logo que depois que Jesus foi embora, eles ficaram reunidos. Em Atos 2 eles estavam orando, e enquanto eles estavam orando, Deus derramou o Espírito Santo sobre todos eles, e fez algo fantástico e incomparável.
Capítulo seguinte, capítulo 3, assim que começa o capítulo, os apóstolos saem, enquanto eles estão andando na rua, eles começam a fazer milagres. Mas exatamente porque começam a fazer milagres, incomodam as autoridades, e as autoridades mandam prender os 2 apóstolos, Pedro e João. Eles são aprisionados, está aí no capítulo 3, eles são aprisionados, interrogados, e a pergunta que fazem para eles é: no nome de quem que vocês curaram esse paralítico? Com que poder vocês fazem o que vocês estão fazendo? E eles falam: nós fazemos isso no nome de Jesus, aquele que vocês mataram. E aí o pessoal se reúne, faz, não faz, não, só faz o seguinte: nós vamos deixar vocês embora, porque o povo todo estava de olho, então eles não podiam fazer nada contra os apóstolos. Nós vamos mandar vocês embora, mas vocês estão proibidos de falar outra vez desse nome de Jesus. E no versículo 19 e 20 desse mesmo capítulo aqui, capítulo 4, Pedro e João viram para as autoridades e falaram assim: você está brincando comigo? Pedro e João viram para ele e falaram assim: escuta, o Psite, ninguém sabe o que era o Psite, né? Escuta, a autoridade aí, o comandante, o dono do pedaço, responde uma pergunta: você acha que a gente tem que obedecer vocês que estão aqui na cadeira de autoridade, ou ao nosso Deus que está no trono do céu? Em outras palavras, quem manda mais? Qual lei é maior? A de vocês que mandaram a gente ficar quieto, ou a de Deus que mandou a gente falar? Então fica o senhor sabendo o seguinte: nós vamos sair daqui e vamos falar de Jesus. Se o senhor quiser aprender, pode mandar aprender, mas nós vamos falar. E saíram. E aí entra o versículo que nós vemos, versículo 23. Eles tinham acabado de sair da prisão, eles tinham acabado de ser interrogados, eles tinham acabado de ser ameaçados. E a palavra é: se vocês falarem, vocês vão ser presos. Eles falaram: tudo bem, estamos saindo. E olha o que eles fizeram, vamos lá, para a gente só dar uma volta aqui, mas para chegar essencialmente na oração. Versículo 23 diz que assim que eles saíram, eles voltaram ao lugar onde estavam reunidos outros irmãos. O que é igreja? Senão isso aqui: voltar ao lugar onde estavam reunidos. Igreja é a união dos servos do Senhor. O que é igreja? O que era a igreja para eles? Um refúgio? Pode ser. Um lugar que se reuniam junto com os irmãos: nós fomos lá, apanhamos, fomos afrontados, mas estamos aqui outra vez para ser fortalecidos, para receber um abraço do irmão outra vez, receber uma palavra de calento outra vez. Ou igreja é o quartel-general? Porque se você ler o resto do texto, parece mais com isso. Eles se reuniram com as autoridades espirituais para dizer: escuta, o inimigo nos afrontou, o que nós vamos fazer? Vamos fugir? Não, vamos armar a nossa estratégia de guerra. Porque igreja é um quartel-general daqueles que são feitos e foram chamados para participarem do exército do Senhor, porque nenhum soldado ganha a batalha sozinha. É por isso que eles saíram e foram para onde? Voltaram para o lugar onde estavam reunidos. Vamos orar juntos, vamos comentar juntos, vamos trabalhar juntos, vamos cantar juntos, porque nós somos um exército, não um bando de soldados. Voltaram para o lugar onde estavam reunidos e eles contaram para eles: aconteceu assim, assim, assim. Quando eles ouviram, versículo 24, todos os presentes juntos levantaram a voz e oraram. Olha que coisa linda. Os irmãos reunidos, aí chegam os apóstolos e falam: pessoal, bateram na gente até não querer mais, ameaçaram a gente, proibiram a gente e falaram: se alguém mais falar de Jesus, vai apanhar também. E o pessoal falou: oba, vamos orar. E a Bíblia diz que em primeiro lugar tinham unanimidade. Versículos seguintes que nós lemos aí, versículo 32 em diante, 42 em diante, vão falar da unidade que eles tinham. Oravam juntos, ergueram a sua voz, louvaram a Deus, mas juntos oraram a Deus. Mas a primeira coisa que eles fizeram foi orar. Presta atenção, eu falei para você aqui, a igreja do Novo Testamento, Atos 1, 2, 3 e agora o 4, em todo lugar que você vai ver a igreja agindo, antes de agir, ela estava orando. A igreja do Novo Testamento nasce
na oração, cresce pela oração, prevalece por causa da oração. A igreja nasceu de reuniões de oração. Atos 1 estavam reunidos, Atos 2 estavam reunidos, Atos 3 estavam indo para a casa de oração, Atos 4 saem da prisão e vão orar. E aí você vai ver o resto do texto todinho. A igreja do Novo Testamento é uma igreja que ora, que se junta, que se une pelos projetos e muito especialmente pela vontade do Senhor. Foi sustentada por homens e mulheres de oração. Oraram. Agora, o que eles oraram? É o mais bonito de tudo. Versículo 24 ainda, eles começam dizendo, toda boa oração, você tem que saber a quem você está orando. Você conhece um cristão sabendo como é que ele trata Deus? Como é que ele conversa com Deus? Como é que ele se relaciona? Qual o conceito que ele tem de Deus? Aí você chega para o irmão e fala, irmão, quem é Deus para você? Ele fala, tudo, pastor, Deus é tudo. Panteísta, não sabe nem quem é Deus. Deus é grande. Puxa, mas os apóstolos, mediante uma ameaça, preste atenção porque é lindo, parece que assim é acaso, mas não é acaso, eles estavam inspirados por Deus, eles começam orando e eles dão 2 significados, 2 nomes para Deus. O primeiro deles é ó soberano Senhor. A palavra soberano no grego, presta atenção que você vai ficar horrorizado, mas a palavra soberano no grego é a palavra déspota, é aquele que manda, é aquele que tem toda a autoridade, é aquele que não é questionado, é aquele que ele é totalmente dono das decisões, seja para o bem ou seja para o mal, ele manda no pedaço. E eles começam orando, ó soberano Senhor, o Senhor é o que controla todas as coisas, o Senhor é quem tem tudo sobre as mãos, o Senhor tem todos os projetos, o Senhor tem todos os ideais, o Senhor sabe de todas as coisas, o Senhor pode todas as coisas, o Senhor faz todas as coisas acontecerem. Porque olha lá no versículo 28, eles falam assim, vocês mataram Jesus. Mas olha o versículo 28, eles completam o que eles falam aqui do versículo do soberano Senhor, né? Diz assim, olha, vocês mataram Jesus, mas fizeram tudo isso porque Deus já tinha decidido que ia ser assim. Ou vocês acham que vocês passaram a rasteira em Deus? Não, Jesus só foi para a cruz porque já tinha conversado com Deus. Deus já sabia o que ia acontecer. Deus é soberano, é criador de todas as... Ou melhor, já adiantei, a segunda frase que eles disseram foi criador. O Senhor é soberano, o Senhor tem todo o controle, o Senhor tem todo o poder. Como diz o salmista, tudo faz como lhe apraz. Ou seja, o Senhor faz tudo conforme a tua vontade, nada foge à sua regra. Você pode espernear, você pode fazer, os homens, as nações... E aí nós não temos tempo para filosofar aqui, porque o grande problema das pessoas é pensar sobre o mal. Mas então se Deus é tudo isso, se Deus pode tudo isso, por que tem tanta coisa ruim? Pois é. Mas eu vou dizer uma coisa para você que Jó aprendeu, até o mal Deus permitiu para construir os seus caminhos. E nós não desejaríamos o bem se infelizmente não experimentássemos o mal. Somos humanos, fazemos testes. Deus é soberano. Só para completar aqui, ele chama não apenas soberano, criador. Deus criou todas as coisas. E foi o mesmo termo que eu achei bonito, porque eles aqui estão sendo ameaçados. E aí o próprio Pedro, lá na sua carta, 1 Pedro capítulo 4, versículo 19, achei bonito esse texto, porque Pedro fala assim, 1 Pedro 4, 19. A partir do versículo 12, Pedro está escrevendo para as pessoas que estão sendo perseguidas por causa de Cristo. E aí no finalzinho, versículo 19, ele fala assim, portanto, se vocês sofrem porque cumprem a vontade de Deus, continuem a fazer o que é certo. Confiem a sua vida àquele que os criou, pois Ele é fiel. A versão antiga diz, o fiel Criador de todos nós.
Deus não nos fez para perecer. Deus nos criou e nos criou para o bem. E mesmo quando o mal nos acontece, eu tenho que saber que foi Deus que me fez, mas Ele fez e o propósito ainda vai acontecer. Tenha certeza, Deus sabe como criou. Mas aí na oração, preste atenção, que além deles chamarem Deus e dizerem quem era Deus, eles citam as Escrituras. Versículo 25 diz assim: o Senhor falou pelo Espírito Santo, e eu nunca tinha entendido até hoje. Aí eles citam os Salmos, eles dizem assim: olha, o Espírito Santo inspirou Davi a escrever o seguinte: porque as nações se enfurecem tanto, porque perdem tempo com planos inúteis, os reis da terra se preparam para guerrear, os governantes se unem contra o Senhor. E aí no versículo 27 eles vão adiante e falam: é verdade, o Pilatos se uniu com Herodes, que se juntou com os nossos sacerdotes, e junto com o povo, mataram o Santo de Israel, Jesus Cristo nosso Senhor. Eu até hoje fiquei pensando assim: puxa, eu não tinha entendido esse trem aqui. Hoje quando cai a ficha, a palavra de Deus é tão linda. Mas aí eu falo: poxa, mas por que essa citação aqui, fora de contexto? Eles estão orando, e por que eles vão citar lá os Salmos que fala sobre as nações se rebelam contra o Senhor, as nações não ouvem Deus? Por quê? Por que eles falam da fúria das nações, dos conflitos, de perseguições? Por que eles falam de que, olha, os governantes se uniram contra Deus? Ou toda a nossa sociedade hoje se uniu contra Jesus Cristo, matou Jesus Cristo? É interessante que a gente acha que nós vivemos no pior tempo de todos os tempos. Todo mundo sempre achou isso. Mas aí você pergunta para o cara que viveu lá na Idade Média, ele fala: vixe, olha, aqui foi horror, a Idade Média foi terrível. Aí você pergunta para o pessoal que estava lá na Europa, durante a Segunda Guerra Mundial, ele fala: daqui foi um inferno. Isso aqui não tem coisa pior que já existiu do que isso aqui. Aí você vai lá para o pessoal que morava nos campos, no Império Romano, os povos oprimidos, e diz assim: isso aqui, olha, é a pior desgrama que tem. Parece que todo mundo está contra Deus, só existe gente ruim, só existe governador ruim, só existe imperador ruim, só tem presidente ruim, só tem, sei lá, senador ruim, prefeito ruim, só tem faraó ruim, se perguntar lá para os egípcios. A gente sempre acha que está todo mundo com um complô contra a maldade, sempre, não, agora não, pior do que esses juízes não tem, pastor, tem. Diversos lugares no mundo, em diversos lugares na história. Não se aveste não, irmão. Você não está vivendo no pior dos tempos e nem nas piores das pessoas. Eu aprendi isso com Martin Lloyd Jones. Martin Lloyd Jones era médico da rainha da Inglaterra e ele se tornou pregador. E quando ele comenta o pecado original, lá em Gênesis 3, ele diz assim: a gente sempre fala que hoje tem mais maldade no mundo. Falando mentira. Desde Adão, o primeiro pecado, o mundo virou uma desgrama por causa do pecado. Tanto é que só tinha 4 pessoas no mundo, e um filho mata o outro, 1/4 da humanidade. Não tem pior época. O pecado é devastador sempre, em qualquer momento, em qualquer lugar, sempre. E aí eles oram, na oração deles eles citam: Deus, o Senhor sabe que as nações tramam, que os governantes tramam, que o presidente não está nem aí, que os senadores não prestam, que o Supremo Tribunal é uma droga. Oh Deus, o Senhor está vendo isso tudo, e aí Deus, o Senhor não se preocupa? Eles fazem isso numa oração, e numa oração maravilhosa e poderosa. Eu nunca entendi, mas eu vou esclarecer para você quando eu estiver terminando essa mensagem. Vamos adiante da mensagem só para acabar o contexto aqui. Versículo 29, então, depois que eles falam de Jesus, eles começam a fazer os seus pedidos. E olha só, aqui vem realmente a parte de súplica. Depois que eles falam quem é Deus, depois que eles citam as Escrituras, depois que eles falam da morte de Jesus e da dor que está no coração deles, eles falam: agora Deus, nós vamos pedir um negócio para o Senhor. Versículo 29. E o que eles pedem na sua oração? 29, eles dizem assim: Senhor, ouve a ameaça deles e concede aos seus servos coragem para anunciar a tua palavra. Deus, o Senhor está vendo que o mundo está contra nós. Deus, o Senhor está vendo que governantes, que sociedade, que as pessoas só têm o mal. Mas eles não pediram: Deus, guarda a gente deles.
Eles não pediram assim: Deus, por favor, o Senhor nos protege, porque nós somos o teu povo. Eles não pediram isso. Por incrível que pareça, eles sabem que Deus está no controle, eles sabem que Deus tem tudo nas mãos, mas eles pedem capacitação e não um plano de fuga. Porque preste atenção, irmãos, é isso que muitas vezes eu vejo. Os cristãos muitas vezes usam a Deus como um plano de seguro de vida. Deus, o Senhor guarda minha família, Deus, o Senhor abençoa isso, Deus, o Senhor protege eu. E assim vai. Como Deus, o Senhor impede o mal, Deus, o Senhor impede toda circunstância. Tudo bem, não é proibido, não é pecado pedir sobre isso. Mas eu estou falando para você de uma oração, preste atenção. Eu não estou falando de oração de uma pessoa, de um indivíduo, eu estou falando de uma oração de uma igreja. O versículo que nós lemos aqui, 24, diz que todos, unânimes, começaram a orar. Era uma igreja orando. E quando eles começam a orar, dizendo assim: Deus, o pessoal está contra a gente, os governantes estão contra nós estamos sendo proibidos, nós estamos fustigados, estão perseguindo a gente. Eles não dizem assim: Deus protege a gente, Deus faz a gente crescer, Deus abençoa a gente nesse lugarzinho aqui. Não, sabe por quê? Repito, eles não pediram um plano de fuga. Eles pediram capacidade para a guerra. Qual é o primeiro versículo na Bíblia que fala a palavra igreja? Mateus capítulo 16. Jesus se vira para Pedro e diz assim: pois é, Pedro, você testificou que eu sou o Senhor, que eu sou Deus. Pois bem, sobre esta pedra, ou seja, sobre esta afirmação que você está fazendo, Pedro, eu edifico a minha igreja. E como que Jesus completa? E o quê? E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A primeira afirmação que Jesus fez da igreja é: vocês são meus, eu edifico a minha igreja. A segunda afirmação é: ninguém pode parar a igreja, nem o inferno. Nada que a igreja se propuser a fazer em nome de Jesus, nada e ninguém pode impedi-la, nem Satanás. E aí, se você é como eu sempre lia esse versículo aí e pensava assim: Deus está dizendo assim, Jesus está dizendo que nós somos a igreja, e aí Deus está fazendo um muro e Satanás não pode atacar a gente. Não, não foi isso que ele disse. Ele diz: as portas do inferno não prevalecerão. Quer dizer, ele estava dizendo assim: eu estou fazendo um povo aqui, e esse povo vai marchar, e quando tiver um inferno na frente deles, eles vão chegar chutando tudo e vão entrar no inferno se quiserem. Não tem país que eles não conquistem, não tem drogados que eles não convertam, não tem corruptos que eles não possam transformar, não existem pecadores que não possam ser perdoados. Não existe na face desta terra e nem em outro lugar, porque Jesus disse: até o inferno, se a igreja quiser chegar, ela chega. Nada pode impedir o avanço da igreja. E esta é a segunda palavra que Jesus diz a respeito. É a primeira afirmação, o primeiro versículo na Bíblia que fala sobre igreja. É: a igreja é imbatível. Amém? Você crê nisso? Mas não parece. Porque as igrejas hoje são tão tímidas que quando a gente fala: pessoal, vamos evangelizar. Mas lá é muito difícil. Pessoal, vamos ajudar aquela vila. Não, pastor, isso daí é muito dinheiro, nós não temos dinheiro. Pessoal, olha, tem os políticos lá que tal, ou então tem os drogados lá, ou então tem os... pastor, você mexe nessa sujeira aí, não, que daí nada muda esse negócio aí. Não? O que muda então? Essa semana, pensando nessa mensagem, pensando no que eu tenho orado sobre os nossos dias, eu fui ler uma das coisas que eu mais gosto de ler, sobre avivamentos. E em vários livros que eu fui ler, fala... Sam Tippett diz, inclusive, que a história da Inglaterra é uma história diferente porque passou por um avivamento no século XVIII fenomenal. Porque se não fosse por aquele avivamento que Deus derramou, começando com alguns jovens, começou com John Wesley, Charles Wesley ou Evan Roberts. Sabe quem era Evan Roberts? Um mineiro que trabalhava nas minas de carvão. Algum tempo depois, Guilherme Carey, que colocou na parede do seu estabelecimento comercial um mapa-mundi, disse: nós vamos conquistar o mundo para Jesus. Sabe o que ele era? Sapateiro, consertava sapato. E alcançou o mundo com as suas orações. Quando Deus é chamado a fazer parte de um exército que não quer ficar parado, mas quer avançar,
Não existem barreiras que podem impedir a igreja de prosseguir. Mas quando nós só acreditamos nisso de gogó, mas a gente vê as barreiras maiores do que o poder de Deus que está em nós, é que nós os intimidamos. É que a gente fala que não tem dinheiro, que está longe demais, que é corrupto demais, ou que é podre demais, ou que tem pecado demais. E a gente dá um monte de desculpa para dizer, vamos ficar cantando aqui que a gente ganha mais. Mas foi essa oração que eles fizeram, dá-nos coragem para proclamar a tua palavra. Eles estão falando para a gente calar, mas não, Deus, nos dá ousadia para ir adiante. Nos dá coragem, porque nós não queremos ser considerados essa geração de cristãos covardes, quietos, calados, amordaçados, sejam pelas autoridades, seja pelo dinheiro, seja pelo serviço, seja pelo pecado. Nós não podemos ser essa geração que vai se calar, que o inferno não vai ser incomodado, que as almas não vão ser conquistadas, porque nós não desejamos vencer por Jesus Cristo. Essa foi a oração deles, e no versículo 30 eles vão adiante dizendo, Senhor, estende a tua mão e dá poder para curar. Estende a tua mão e faz sinais e maravilhas. Estende a tua mão para que o nome de Jesus seja glorificado através da nossa vida. O incrível é que a igreja às vezes, infelizmente a igreja às vezes inverte as coisas. Eles estão pedindo para Deus nos dar sinais, maravilhas, curas, para que o nome de Jesus seja engrandecido, para que o evangelho cresça e avance. Mas hoje as igrejas querem, não vamos fazer reunião de oração? Vamos pedir fogo, vamos, para quê? Para a gente falar em língua, para a gente ter revelação, para a gente, pular e andar de ponta cabeça, para a gente virar lagartixa e grudar na parede. Pode dar risada, mas isso pelo mundo afora é o que fazem. Por incrível que pareça, é isso que os cristãos hoje procuram. A gente quer aparecer, a gente quer, sabe que o Senhor faz uns negócios aqui, que manda fogo, mas não é fogo para queimar e nos usar, é fogo para fazer a gente aparecer para os outros. É fogo para os outros ver que a gente é mais do que os outros, tem mais evidência que os outros, que a gente faz diferente dos outros. Mas em todo e qualquer momento que a igreja do Novo Testamento pediu poder, pediu para avançar, para pregar, para proclamar o nome do Senhor nosso Deus. Não para ficar reunido, fazendo lorota, ou cantando bonitinho, ou dizendo a vida dos outros, revelamento. Para quê? Deus nunca se interessou com isso. Em Atos 2 diz, já disse aqui, eles foram cheios do Espírito Santo e aconteceu um monte de coisas miraculosas e maravilhosas, e a Bíblia diz que foi uma passagem única, mas o finalzinho diz, começaram a anunciar as grandezas de Deus. Sempre tem um propósito. Qual é o propósito? O propósito é servir. É tipo assim, sabe, qual é o teu sonho? O meu sonho era ter um serrote bonito. Qual é o teu sonho? Meu sonho era comprar um martelo. Eu queria ter um martelo, sabe daqueles martelos de marca? Eu queria aquela furadeira, sabe o desejo da minha vida era ter uma furadeira daquela. Para quê? O sonho devia ser, eu queria construir uma casa, eu queria fazer meu barco, e para ter meu barco eu tenho que ter o serrote, o martelo, a furadeira. Pois é, eu tenho um propósito, é fazer algo. Para fazer algo eu preciso de instrumentos. A Bíblia diz que os dons espirituais são instrumentos de serviço. Tem gente que se alegra simplesmente em buscar instrumentos, em ter eu tenho 15 dons na minha parede espiritual. E daí? Você já construiu alguma coisa com eles? Não. Para quê? Porque ferramenta só é útil se for usada. E se for bem usada. Não é? É lindo a gente ver a ferramenta. Ontem eu estava vendo a filmagem lá no casamento, aí o pessoal todo brincando com o brinquedinho novo, vai para cá, vai para lá, e me mostra daqui, me mostra. Não é legal? Quando você tem uma ferramenta nova dizendo, olha, agora o meu trabalho está melhor. Agora eu estou melhor qualificado para fazer aquilo que eu gosto de fazer. Aí eu comprei para quê? Para dizer para todo mundo que eu tenho, vocês não têm. Não, comprei para trabalhar melhor. Tenho para ser mais usado. Mas deixa eu encerrar, porque o mais importante vem agora.
Versículo 31, vem no final da oração e é esse que eu dei o nome da minha mensagem. Aqui que está a razão da minha mensagem. Por enquanto eu só expliquei a oração. Mas o versículo 31 diz, quando eles encerraram, acabaram a sua oração, o que aconteceu? Depois dessa oração, ou seja, a oração está intimamente relacionada com o que vai acontecer agora. Depois dessa oração, o lugar onde estavam reunidos tremeu. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e pregavam corajosamente a palavra de Deus. Amém? 3 coisas. Oraram bonito, mas muito bonito mesmo. 3 coisas aconteceram. A primeira delas é, o lugar onde estavam tremeu. A oração que eles fizeram causou um terremoto. Os biólogos de plantão aqui vão me dizer, o que é um terremoto? Quando é que acontece um terremoto? Normalmente há outras causas menores, mas normalmente acontece um terremoto porque a crosta da nossa Terra, né, o nosso globo terrestre, aquela oval lá, ele não é inteiriço, ou seja, ele é formado de algumas placas que se grudam, que se unem. Se unem, mas não são coladas. É como o crânio também, né? Mais ou menos isso aí, o crânio. Se você bater muito, racha. Ou não, já está rachado, né? Se você bater com força, ele abre. Crosta da Terra é assim. E aí, quando o planeta dá uma mexida, ou quando alguma coisa acontece, ou quando o magma começa a dar uma, quero sair, né? Aí o negócio vai apertando e as placas tectônicas, as placas da Terra começam a se mover. E nessa mexida daqui, mexida dali, aonde ficam as divisas dessas placas, acontecem os terremotos. O que são os terremotos? Queira ou não, de alguma forma bem rudimentar, eu vou explicar aqui para dar de entender da minha mensagem, né? Depois vocês podem até negar, mas terremoto é o resultado de conflito, do atrito, do confronto das 2 placas tectônicas, ou da placa que a gente está fundamentado, ou seja, do nosso chão. Quando o chão que a gente está pisando e é firme, de repente se confronta com outro chão, ele deixa de ser firme, ele causa terremotos. Ele mexe tudo, ele balança tudo e ele causa os mais terrores ou temores possíveis. Eu nunca passei por um terremoto, mas já vi imagens, já vi filmes, e aí é medo para tudo quanto é lugar, é desconforto para todo lugar, é pânico para todo lugar, é descontrole, ou muito especialmente a vida fica sem chão. Ou um sem chão que era firme, o meu chão que era firme agora fica móvel, e eu fico perdido. O que isso tem a ver com a oração dos apóstolos? Nada, acho que nada. Sei lá se aconteceu um terremoto de verdade, mas eu sei que Deus fez a terra tremer. E o que Deus estava fazendo naquela igreja nada mais era exatamente do que fazer a terra tremer, ou seja, balançar os fundamentos deles. Eles eram judeus, eles acreditavam de outra forma, eles eram humanos e tinham medos e temores. Ninguém gosta de ser confrontado, de ser ameaçado, de ser perseguido. Mas de repente agora eles estão diante de autoridades, diante de medos, diante de temores, e a vida, ou aquilo que era seguro para eles, perde a segurança, não tem mais. A base da vida, a estrutura da vida, os fundamentos da vida agora se perdem. Por quê? Porque eles oraram e disseram: Deus, faz a tua vontade na nossa vida. Deus, o Senhor é soberano. Deus, o Senhor sabe o que fazer. E sabe, foi isso que aconteceu. E a grande pergunta é: o que faz as nossas bases tremer? O que faz o nosso chão tremer? O que faz a nossa vida sair do fundamento dela? Ou em outras palavras, eu quero responder e encerrar. Eu disse que esses irmãos fizeram uma oração que fez a terra tremer. E a minha pergunta é: que oração faz a base da sua vida tremer? Que oração pode tirar os fundamentos que até hoje você acreditava que era o que lhe dava segurança na tua vida? Que até hoje era o que fazia a tua vida ser feliz?
Que oração pode abalar as estruturas do seu pensamento, do seu coração, os rumos que você deu para a sua vida? Porque aqueles irmãos nunca tinham pensado nisso, mas depois daquela oração, os seus rumos mudaram. Eles eram só pescadores, eles eram só homens nazarenos, eles eram só homens pouco conhecidos e se tornaram apóstolos. Os primeiros da igreja cristã a proclamarem a verdade do Deus Altíssimo. Que orações faz isso? Em primeiro lugar, oração que faz a pergunta: quem é que manda aqui? Lembra? Eu falei que eu não tinha entendido até hoje? Capítulo 4, versículos 25 e 26, eles citam o Salmo 2. Você está com a Bíblia aí? Abre lá no Salmo 2. Salmo número 2, que Davi escreveu, e ele diz assim, versículo 1, 2 e 3. Ele cita lá o versículo 1, 2 e 3. Por que as nações se enfureceram? Por que perdem o seu tempo em planos inúteis? Os reis da terra preparam para batalha, os governantes conspiram contra o ungido do Senhor. Vamos quebrar essas correntes, vamos libertar da escravidão. Mas aí vem o versículo 4. Eles não citaram na oração deles, mas olha o que está o versículo 4. Aquele que governa nos céus ri. O Senhor zomba deles. Hoje eu aprendi o significado, porque que eles citaram isso aqui. O Senhor lembra, o pessoal aqui mandou a gente parar, o pessoal ordenou, eles são governantes, eles são reis, eles são sacerdotes, e eles mandaram: ou vocês ficam quietos, a gente mata vocês, ou vocês param de falar de Jesus e a gente vai prender vocês. E aí eu acho que eles lembraram do Salmo 4, eles disseram: Senhor, lembra lá que o Davi colocou isso aí? Pois é, por que as nações estão tão rebeldes assim? Por que eles estão tudo contra a gente? Mas o versículo 4 diz assim: escuta, quem é que manda aqui? É os governantes da terra? É os imperadores? É os faraós da vida? É os presidentes? É os juízes dos supremos tribunais? Deus zomba deles. Quando eles fazem decretos contra o povo do Senhor e Deus estabeleceu que aquele povo vai ter a vitória, Deus fica dando risada deles. E você acha que Deus não é irônico? Deus é irônico. Deus tem humor. Deus deu o imperador, vou matar, vou acabar os cristãos. E Deus fala: coitadinho desse pobre coitado, acha que manda alguma coisa. Lembra de Nabucodonosor? Eu mando nessa terra aqui, ninguém é maior do que eu. Deus falou assim: vamos ver amanhã. No outro dia ele amanheceu comendo capim, louco, perdeu a razão. E o rei que sentava no trono e mandava em todo mundo, agora não tem mais nem a noção de que comida ele come. Ele vai para grama e come grama. Deus falou assim: quem é que você acha que manda nesse negocinho chamado mundo aqui? Quem? Você, rei? Você, presidente desse paísinho de terceiro mundo? Você acha que você é alguma coisa? Você acha que você está de toga? Você julga? Ponha-se no seu lugar, porque o soberano sou eu. Amém? Quando é que a gente faz uma oração que abala a nossa vida? Quando a gente realmente entrega e diz: Deus, o Senhor é soberano. Nada há na minha vida e nada acontece na minha vida se o Senhor não deixar. Nada vai acontecer na minha família, nada vai acontecer nos meus negócios, se o Senhor não permitir. Jesus disse que nem a folha da árvore cai, se o Senhor não disser: pode cair. Isaías diz que o mar não passa o risco do dedo que Deus colocou. Diz assim: mas até aqui hoje, hein? Daqui você não passa. E que os zilhões de zilhões de zilhões de estrelas, nenhuma anda por onde quer, mas todas elas se perguntam: Deus, para onde eu vou hoje? Isaías 40. Quando você ora e diz assim: Deus, a minha vida está nas tuas mãos, porque o Senhor é o déspota, e graças a Deus é um déspota bom, amável, gracioso, mas ninguém foge do domínio da tua mão. Quando a igreja reconhece que Deus está no controle, ela faz orações que realmente valem a pena. Quando a igreja faz uma oração que os seus pedidos são feitos cheios de tremor. Eles não pediram por liberdade, por conforto, eles pediram: Senhor, capacita-nos, dá-nos servitude, nós queremos servir ao Senhor. Faz a gente brilhar, faz a gente anunciar a tua glória.
Eles estão nos impedindo, mas se o Senhor tocar na nossa vida, este mundo vai ver que o Senhor é glorioso através de nós. Quando a nossa vida, quando a nossa oração está à disposição da glória de Deus, a nossa vida, a nossa oração abala as estruturas. Quando eu estava no meu 2º ano de ministério aqui, 2º ou 3º, eu acho, eu fui convidado para pregar em Presidente Prudente no retiro de jovens. Até hoje foi o retiro que Deus mais me usou, foi em 1993. E eu preguei, e ao final dos 3 dias de retiro, fiz um apelo, e daquele apelo vários jovens vieram de joelhos na frente, e vários deles decidiram servir a Deus como pastores e missionários. Um deles era meu amigo, ele tinha acabado de se formar em engenharia agrônoma, família que estava endividada porque estava pagando a faculdade, e estava esperando ele acabar a faculdade, porque ele já estava com o serviço garantido na BASF, multinacional. Um mês depois daquele retiro, ele ligou para mim e falou: Elias, eu preciso ir na tua casa. Falei: vem. E ele ficou comigo aqui 1 semana. Era solteiro, tentou até arrumar uma namorada na igreja, mas ele veio aqui porque ele disse: cara, minha vida virou de cabeça para baixo. Eu quero ser pastor. Deus me chamou para servir a minha vida para a honra e para a glória dele. E eu não quero ganhar dinheiro. Mas se eu chegar na minha casa e dizer isso, meu pai vai acabar comigo. Minha mãe vai... Eu quero que você ore comigo. E nós oramos 1 semana. E no final das contas eu tive que ir lá e falar para o pai e para a mãe dele: olha, desculpa aí, mas ele vai para o seminário. Ele já é pastor há 26 anos. Pastor Ricardo Lebedenko, lá em Curitiba. Ou melhor, há 1 mês atrás ele foi para Rio Grande do Sul, Porto Alegre. Quando a gente faz uma oração dizendo: Senhor, está aqui a minha vida e seja a tua vontade, não a minha, as nossas estruturas mudam e mudam para melhor. Quando a gente faz uma oração e diz assim: qual é a mão que me sustenta? Ele diz: põe a tua mão e faz milagres, faz poder, age, põe, Senhor. Isaías 64, versículo 4, versículo 8 diz que o Senhor é aquele que trabalha para o que neles confia. Que o Senhor é aquele que estende a mão e põe cada um dos seus servos aonde precisa pôr. Quando a igreja confia realmente que Deus estende a sua mão, a sua poderosa mão, e aponta o que tem que acontecer na minha vida, essa é a oração que abala a nossa vida. E por fim, por último, a Bíblia diz que não só a terra tremeu, mas eles foram cheios do Espírito Santo. E eles anunciaram a palavra do Senhor. Quem eram aqueles homens? Homens simples. Versículo 13, diz que quando eles estavam diante das autoridades, as autoridades olharam para Pedro, para João, e falaram assim: esses caras são homens simples, a gente conhece eles aí da rua, eles são iletrados, eles não estudaram, não foram para a faculdade, mas olha só, reconheceram que eles andavam com Jesus. Eu quero encerrar essa mensagem e dizer: sabe qual é a oração que faz a terra tremer, faz a vida mudar, faz a estrutura ser quebrada e reformentada e faz a vida ter outro sentido? É quando a gente confia em Deus, que a gente entrega na mão do Senhor, quando Deus é soberano, mas em especialmente quando a gente diz assim: Deus, enche a minha vida do Senhor. Eles já tinham sido, em Atos 2, eles já tinham sido batizados no Espírito, mas agora eles estavam pedindo: Deus, que o teu Espírito nos encha, para que a nossa boca não seja mais nossa, para que a nossa fala não seja mais nossa, que os nossos olhos não sejam mais nossos. Deus, esse Espírito que eu já conheço, que eu sei quem é, que eu teologicamente acredito, por favor, enche-me do teu Espírito e faz eu ser usado como eu nunca fui, porque eu nunca falei em público, eu sou pescador, Pedro poderia dizer, porque eu nunca confrontei a autoridade, eu era empregado, eu era funcionário público, poderia dizer Mateus. Mas eles estão dizendo: usa a minha vida, enche a minha vida com teu Espírito Santo. E depois do Senhor encher a minha vida com o Espírito Santo, usa para qualquer coisa que o Senhor quiser. E eu encerro a minha mensagem. Eu tenho pregado sobre orações extraordinárias. E por que essa é uma oração extraordinária? Porque foi a partir daqui que a igreja conquistou o mundo. Quem era a igreja? Era um bando de judeus lá de uma terra chamada Decápolis, só
pobretão, que não tinha autoridade, que não tinha conhecimento de nada e de ninguém, não tinham estudo, não tinham argumentos, mas eles se dobraram diante de Deus e disseram: Deus, nós estamos na tua mão, Deus, o Senhor é soberano, Deus, a gente quer ser usado pelo Senhor, mas para isso, se derrama sobre nós, e Deus faça o que Ele quiser da tua vida. Vai na paz em nome de Jesus.